Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real e hoje é para bater um papo com vocês sobre o índice dos 10 países mais seguros e mais pacíficos do planeta. É isso mesmo, eu quero contar para vocês por que esses países são os mais seguros e os mais pacíficos do planeta, porque existe essa qualidade nesses países, mas se você quer saber, assiste o vídeo até o final. Já sabe quais são os 10? Além que aqui, antes de terminar, depois que você viu quais são os 10, não vale mais. Então já aproveita, comenta, diga se você acertou no final do vídeo todos esses países. Combinado? Então vamos a isso. Quer saber quais são os 10 países mais seguros do mundo? Vamos conferir então o ranking que foi elaborado, que é feito anualmente e divulgado num relatório que mostra quais são os países mais seguros do mundo, o Global Peace Index, o GPI. No total foram 163 países analisados em 2020, com base em 23 indicadores, tanto quantitativo quanto qualitativos. Um fato interessante de acordo com esse índice é que o mundo se tornou menos seguro, menos pacífico pela 9ª vez seguida nos últimos 12 anos, principalmente devido a uma deterioração da proteção e segurança, a instabilidade política, além de outras manifestações que vêm ocorrendo de forma violenta. Ainda com base no relatório, assim como em 2019 a Europa é o continente mais pacífico do mundo, mesmo tendo registrado nos últimos anos uma pequena queda da sua paz. Em 2020, que é uma região que estão dos 13 dos 20 países mais pacíficos do mundo. Ou seja, por mais que seja seguro, está piorando. Apesar de ser a região mais pacífica do mundo, a Europa teve problemas políticos e econômicos nos últimos anos, inclusive no ano passado. A Romênia é um exemplo disso. Houve várias manifestações nas ruas dos países durante esses meses que passaram contra a corrupção, contra diversos assuntos. Mais recentemente, a pandemia do Covid-19 colocou o acordo do espaço Schengen temporariamente sem efeito em diversos países europeus, em crise principalmente na Itália e na Espanha. Todo mundo já sabe disso também, né? Apesar disso, de acordo com esse índice GPI, em 2020 a Europa continua a ser a região mais pacífica do planeta, posto que detém desde o início do seu índice, a Islândia é o país com maior classificação na região e também no mundo. Já a Turquia é o único país europeu a ser classificado entre os 25 últimos, sendo um dos países menos pacíficos do mundo, né? Conheça agora quais são os 10 países mais seguros do planeta. Se você está pensando em mudar, é a hora de você entender. A Islândia detém o primeiro lugar no ranking há muito tempo. E está a Islândia de acordo com o quê? Com os indicadores do relatório anual, de acordo com a pontuação, que mostra que os países, além de muito bom, é muito mais pacífico do que a média global dos seus concorrentes em si, né? No entanto, o país registrou uma pequena piora em relação à sua paz, o índice de 2020 em relação aos anos anteriores. Por quê? Porque teve uma taxa de homicídio um pouco mais elevada e com isso aumentou o índice e bem como as despesas militares no país. Comum vermos, é reconhecido por ser um país comum que a gente vê as crianças na rua, as pessoas aceitando caronas de estranhos, um país com uma segurança para andar sozinho nas ruas sem medo de ser feliz. É uma taxa elevadíssima de acordo com os índices mundiais, né? A população é pequena, tem 331 mil habitantes apenas e o índice de desenvolvimento humano, o IDH, é muito alto, 0,93 por ano. É um país que possui uma baixa desigualdade social, o que consequentemente influencia no quê? Na baixíssima taxa de criminalidade. Uma coisa é levada para outra. Não deve ter sido nenhuma surpresa para você saber que a Islândia é um dos países mais seguros do planeta, do mundo, pois ela ocupa a primeira posição há muito tempo, desde o início de que foi começado a brincar disso daí, ela já era a primeira. Quer saber os outros? Vamos lá, quem que você acha que é o segundo país? Quem que você acha que é o terceiro? Comenta lá. A Nova Zelândia é o segundo, é quem fica com a medalha de prata, não é de hoje.
né? É um dos países mais seguros do mundo, é o segundo país mais seguro do mundo, com uma política e uma economia estável e respeito aos direitos humanos de seus cidadãos. O país de natureza extraordinariamente representa muito bem a Oceania. Quando o assunto é segurança, eles não brincam. A Nova Zelândia conta com uma população de quase 5 milhões de pessoas. É bastante gente, não muito, mas ainda tem muito que crescer. Tem um índice de desenvolvimento muito bom também e é um país raro que você não vê os policiais com armas de fogo. E a segurança pública é tão eficiente na região que é muito difícil você verificar um assalto a civis. Os poucos que acontecem são registrados geralmente contra, né, estabelecimentos comerciais. Em terceiro lugar, temos o nosso Portugal. Sim, como em 2019, Portugal ocupa a terceira e vem se mantendo nessa posição nos países mais seguros do mundo há bastante tempo, desde 2019. E na verdade, desde 2008, quando o índice GPI foi criado, o país luso já subiu 11 posições. A sua evolução se deve a uma grande parte à recuperação gradual da crise financeira que tinha instalado aqui, resultado em uma maior estabilidade do país. É óbvio, né? Com uma população de 11,2 milhões de habitantes, já é bem mais gente do que na Nova Zelândia, e um IDH de 0,85, é muito bom também. Portugal apresenta um baixo índice de criminalidade e não sofre ameaças de terrorismo, graças a Deus. Os crimes mais comuns no país são os furtos de oportunidade, aos mãos leves, e as violências domésticas. A polícia de Portugal funciona fazendo com que as pessoas se sintam mais seguras nas ruas. Sim, isso é verdade. Além disso, o país oferece uma boa qualidade de vida, uma das melhores que eu posso te dizer, sendo o destino de muitos brasileiros que buscam na Europa segurança, clima agradável, facilidade com o idioma e receptividade. Desde a forma mesmo como o país tem sido um dos países com mais baixos salários mínimos da Europa. Não há tantas influências nos índices de criminalidade. E precisa entender que Portugal vem subindo e se mantendo com essa qualidade de vida e muito mais com a segurança, deixando para que todos nós um país com excelente qualidade de vida. Em quarto lugar, estamos com a Áustria, com 9,1 milhões de habitantes. A Áustria está em quarto lugar nessa classificação e desde 2020, tá? Um dos países mais seguros do mundo. O índice de criminalidade nos países é bem baixo, é considerado baixo, e o IDH bastante elevado, 0,914, maior do que até de Portugal, um dos mais altos do mundo. Esse fator se deve principalmente à elevada renda per capita no país e à sua distribuição dentro da população. Em quinto lugar, nós temos a Dinamarca, o país de primeiro mundo, com baixa desigualdade social e baixa desigualdade financeira. A Dinamarca está em quinta posição, ela perdeu umas posições, né, dos países mais seguros em relação ao passado. A Dinamarca compõe o trio mais prominente da Escandinávia, juntamente com a Noruega e com a Suécia. Com uma população de 5,9 milhões, quase 6 milhões de habitantes, estimado em 2020, e um IDH de 0,93, tá? O país da Escandinávia se destaca pelo alto potencial de gerar renda, pela estabilidade da economia e também pelo baixo índice de corrupção. Muito importante frisar isso. Em sexto lugar, temos o Canadá. Lá na América do Norte, o Canadá aparece em sexto lugar na posição dos países mais seguros do planeta. Isso em 2020, vamos lembrar disso. A segurança é bastante eficaz no país, até mesmo nas grandes metrópoles como Toronto. A polícia canadense age visando a preservação da ordem e da forma investigativa na essência. Com uma população grande de 36 milhões de habitantes, bem grande, né? E um IDH de 0,92, em geral, não se preocupam tanto com a relação a sua casa ser arrombada e seus objetos serem roubados, tá? Não existe isso lá. O sétimo lugar, nós temos o país de Singapura, considerado um país livre de problemas de acordo
com grande parte dos turistas britânicos que frequentam aquele lugar e que visitam a região todos os anos. Singapura também está na lista dos países mais seguros do planeta, de acordo com o IGPI. Além de apresentar baixo índice de criminalidade, é óbvio, né? O país é um dos mais ricos, onde há um dos maiores centros financeiros do mundo, o que significa que o custo de vida ali é muito elevado. E não é somente a segurança que se destaca, lógico que não. No país ainda se destaca, né, porque possui uma população de 5,9 milhões de habitantes, estimativa de 2020, e o índice de desenvolvimento humano é bastante elevado, de 0,94, ou seja, é muito alto. A saúde, a educação e a economia têm o nível dos mais altos também. Vamos ao oitavo. O oitavo é a República Tcheca, com uma população de quase 11 milhões de habitantes. É muita gente. E um IDH de 0,89. A República Tcheca se destaca pela igualdade social e redução. Cada ano melhora a sua taxa de criminalidade, baixando e muito. A República Tcheca também entra na lista dos países mais seguros do planeta. Por quê? Porque o índice foi feito em 2020 e ela apresenta um índice de criminalidade muito baixo. E mesmo que alguns viajantes relatem golpes que é comum ocorrerem na região, nas regiões, ocorre cerca de 4 roubos a cada 10 mil habitantes. Ou seja, a cada 10 mil habitantes temos 4 roubos. Em nono lugar, vem ocupando a posição o Japão, como um dos países mais seguros do mundo. A segurança e a honestidade, que é muito bom, se destaca no país. 2 indicadores foram os principais para que o Japão entrasse na 9ª colocação. Tá pensando o quê? Não é fácil não. Posse de armamento pesado e nuclear, situações de conflito com países vizinhos. O país que possui uma elevada população de 127 milhões de habitantes, daquele tamanho só, possui leis muito rigorosas e politicamente preventiva. Estabelece ações educativas e comunitárias para a população. Além disso, o Japão é um dos países que tem menor taxa de crime por arma de fogo no mundo. O alto índice de desenvolvimento do país humano é de 0,915, tá? O que é bem elevado, e contribui para a criminalidade do país seja muito baixa. No geral, com exceção da capital japonesa, Tóquio, que apresenta índices de criminalidade elevado, moderado, né, perto das taxas, a taxa de homicídio no Japão é outro ponto surpreendentemente a se destacar. Com base nas informações do site BBC, de acordo com o Escritório, né, das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o Japão apresenta 0,28 homicídios para cada 100 mil habitantes. Desta forma, aparentemente, a preocupação não é com homicídio. Na população japonesa não tem essa preocupação. Tem mais preocupações com desastres naturais e com a máfia. Em 10º lugar, temos a Suíça. A Suíça encerra a nossa lista dos 10 países mais seguros do mundo. O índice de criminalidade no país é muito baixo. O país apresenta uma das menores taxas de criminalidade de todos os países industrializados. É uma informação interessante. E por que ela não está entre primeiro? É que a zona turística de Zurique apresenta criminalidade menor do que a média nacional. A taxa de criminalidade que está em baixa no país e os crimes que mais ocorrem são os de roubos de casas. Impressionante, né? Com 8,5 milhões de habitantes, é muita gente, e um IDH de 0,95, a base da economia suíça está no trabalho altamente qualificado, de uma mão de obra bem formada. Esse é um dos principais motivos pelo que o país, né, há uma baixa criminalidade no país, porque existe muito estudo naquele local. Ou seja, as pessoas que ali vão, ganham-se muito, ganham muito, mas elas já são pessoas altamente qualificadas para exercer aquelas funções. Pessoal, chegamos ao fim deste vídeo.
acredito que você tenha gostado dessa curiosidade de saber quais são os 10 países mais seguros do mundo. Tá pensando em qualidade de vida? Tá pensando em segurança? Tá pensando em algo novo? Você já tem um caminho. Tem os 10 mais aí, lógico que tem outros países que se destacam também. Concordo que alguns poderiam estar melhor alancados e outros não, mas aí vai de acordo com também o que cada um pretende para o seu futuro. Se você gostou, deixe seu curtir, compartilha com os amiguinhos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus!